Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula de história. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para abrir aqui para vocês a apostila. Confirma para mim se vocês estão vendo a minha tela. Cadê? Sim, ok. Muito bem. Então deixa eu abrir aqui, dar uma ampliada. Então, vamos nós. Queridos, nós vamos falar a respeito, nessa primeira aula aqui, sobre dois assuntos: o movimento reformista e a doutrina luterana, certo? Precisamos entender, primeira coisa, antes da gente entrar na aula, por favor, coloquem o nome e a turma de vocês, certo? Quem já colocou, beleza, mas quem não colocou, coloca agora, para não esquecer, tá? Leia aqui essa primeira parte que é importante de orientação para vocês. E em seguida, o nosso assunto. Aqui nós vamos falar sobre reforma religiosa. É importante que vocês entendam o sentido de reforma, nesse contexto. Quando a gente fala aqui de reforma, a gente não está falando de uma reforma física, igual quando nós vamos reformar a nossa casa, ou quando vamos reformar alguma coisa, física. Mas, como diz o texto, a gente costuma utilizar a palavra reforma para falar a respeito de uma renovação ou modificação de algo que está velho ou desgastado. É o mesmo sentido de uma reforma de uma casa, por exemplo. Você reforma sua casa quando você vê que ela está velha, quando ela está desgastada e você precisa renovar, certo? Então é o mesmo sentido, só que nesse caso nós vamos falar de uma reforma dentro da igreja, dentro de um período, certo? E aí, para entender assim, a palavra reforma, ela se aplica bem às propostas de mudança na Igreja Católica. Então a gente tem que entender, nós vamos falar sobre as mudanças que aconteceram dentro, na Igreja Católica, no início da Idade Moderna, e que foram defendidas por membros da própria igreja. É importante a gente entender que vocês viram desde da apostila passada que nesse contexto a Europa está vivendo, várias mudanças, com o fim da Idade Média, com o fim do feudalismo, a transformação, o ressurgimento das cidades, o ressurgimento do comércio, a cultura está renascendo, a cultura está sendo transformada. Então, nessas várias transformações, nós vamos ver até a própria Igreja Católica se transformando, ok? Mas como que isso aconteceu? Por que... Alguém está entrando aqui, deixa eu aceitar. Bom dia, Camila. Voltando então, eu estava falando aqui que nós vamos falar sobre a reforma religiosa, as reformas religiosas, certo? Que aconteceram aí a partir do início da Idade Moderna, com o fim da Idade Média, com o fim do feudalismo, com o ressurgimento das cidades, com o renascimento cultural. Então, o movimento reformista que deu início lá no século XVI resultou numa reforma protestante que deu origem a diversas novas igrejas, quebrando a unidade religiosa cristã no Ocidente. Então a gente precisa entender o seguinte:
Na Europa Ocidental, naquele contexto, quem tinha hegemonia, quem era aquela que controlava, a religião que tinha o poder amplo na Europa era a Igreja Católica, certo? A Igreja Católica, lembra quando eu falava que no feudalismo nós não tínhamos um rei centralizado, um rei que mandava em tudo, porque a Europa era dividida em feudos e quem controlava cada feudo era o senhor feudal. A Igreja Católica era a única instituição que conseguia dominação geral por conta da religião, né? A Igreja era a única que conseguia a dominação de todos os feudos. Então, nós vamos ver que ela tinha aí uma grande influência sobre os europeus e aos poucos isso vai sendo transformado. E aí a gente vai entender como, olha só. No século XVI, a Igreja Católica viu-se ameaçada por movimentos separatistas que levaram boa parte da população europeia a abandonar o catolicismo. Agora eu pergunto, o que fez boa parte desses europeus abandonar a Igreja Católica? O que estava acontecendo dentro da Igreja Católica para que essas pessoas pudessem sair, para que essas pessoas fossem protestar esses dogmas, né, essas práticas religiosas. A essa ruptura da unidade religiosa, esse movimento, a gente dá o nome de Reforma Protestante, que ela foi iniciada lá na Alemanha por um camarada chamado Martinho Lutero, certo? Esse camarada aí vocês jamais devem esquecer, porque ele é o grande responsável pelo surgimento de grandes religiões, a que nós chamamos hoje de religiões evangélicas. Então vamos lá, a Reforma foi um movimento de caráter religioso, político e econômico, fruto das novas condições que caracterizavam a época moderna. Então a gente tem que entender, a Igreja Católica ela atravessava uma crise na sua organização. Vamos ver. Durante os longos períodos do século XV e XVI, os papas se preocupavam mais com as coisas materiais do que com os problemas religiosos. Então, o primeiro ponto aí que a gente vê na Igreja Católica, nesse tempo, antes de eu continuar, é importante eu fazer uma observação. Quando eu falar dessas características da Igreja Católica, eu estou falando naquele contexto, a partir do século XV e XVI. De repente tem alguém católico aqui e vai falar, o professor está falando mal da Igreja Católica. Não, até porque a história da Igreja Católica ela também passou por isso. Então, nesse contexto aí, nós vamos ver vários pontos negativos, né, que vão ser contestados pelos reformadores. Ok? Então, vamos lá. Os papas, nesse contexto aqui, nós vamos ver que eles se preocupando mais com as coisas materiais do que os problemas religiosos. Então, eles, até nas questões políticas dos países, até nas questões políticas, eles intervinham. A igreja intervinha, o papa, né, ou os padres intervinham até nas questões políticas. Além disso, nós vamos ver um despreparo de muitos clérigos. O que seriam esses clérigos? Aqueles que trabalhavam, o clero, né? Aqueles que trabalhavam na própria igreja. Nós vamos ver despreparo desses bispos, padres e monges, né? Que tinham conseguido seus cargos de maneira irregular. Nós vamos ver o afastamento dos bispos das suas dioceses, das suas igrejas, e no cumprimento do voto e o não cumprimento do voto de castidade, né? Todo mundo sabe que as pessoas que trabalham na Igreja Católica, né, os padres e tudo mais, eles precisam, naquele tempo, né, aliás, até hoje, eles precisam cumprir a castidade, que é o quê? Não se relacionar com ninguém, porque tanto é que a gente não vê padre casado, certo? Eles precisam cumprir a sua castidade, se manterem castos, sem envolvimento sexual com ninguém, né? E aí, naquele contexto, os padres não estavam obedecendo a castidade, né? Por vários, né, sacerdotes. E nós vamos ter também venda de relíquias falsas e venda de indulgências. Vamos entender, primeiro, o que são essas relíquias? São restos de corpo dos santos ou nome dado aos objetos que pertenceram a um santo.
ou que tiveram contato com o seu corpo. Então, relíquias, vamos dizer assim, são objetos valiosos. Então, eles vendiam essas relíquias falsas a fim de ganhar dinheiro, a fim da igreja adquirir esse dinheiro. Mas o pior de tudo, que eu acho, pessoal, é a venda de indulgências. O que seria indulgências? Perdão total ou parcial dos pecados cometidos que a igreja concede. Como assim venda de indulgência, pessoal? A igreja católica todo mundo sabe até hoje qual é a prática comum dos católicos quando eles pecam. Não é confessar? A prática comum é isso. Eles, né, quem é católico e segue certinho a religião católica é que ele precisa se confessar para o padre dar a sua penitência e tudo mais. Nesse contexto aqui, a Igreja Católica cobrava em dinheiro, cobrava para dar a penitência para aquele pecador. Senão, aí a pessoa, aí a igreja dizia que se você não pagasse para que o padre te desse a penitência, te desse o perdão, você iria morrer e não ia ter a salvação. Então, olha só, olha que loucura você cobrar para dar o perdão a alguém. Entendeu? Então, olha lá, uma indulgência é o perdão, em parte ou na totalidade, do castigo temporal do pecado. Inicialmente, esse perdão era conseguido por meio de ações caridosas, preces e participação nas lutas para combater os fiéis. Mas a igreja lá, ó, perdão, mas a igreja, pretendendo angariar dinheiro, passou a vender indulgências por vultuosas quantias. Aí eu pergunto para vocês acham isso justo? Vamos lá, vamos ouvir vocês. Vocês acham isso justo? Se vocês não querem falar, pelo menos escrevam aí no chat. Cadê? Estão dormindo? Vamos acordar. Ana Clara, cadê? Nelhane, Cauane. Então, eu também não acho justo. Imagina, mas vamos pensar. Tem alguém aqui que é católico? Responda aí para mim, quem é católico? Ana Clara, você é católica. Imagina você lá fez um pecado, foi lá na sua igreja e confessou. E aí o padre falou, olha, só vou te liberar o perdão se você me pagar aí R$200, R$300. Ou pior, R$1.000, mais caro, R$2.000. Você ia pagar, Ana Clara? Você ia aceitar isso? Vocês iam aceitar? Vocês aceitariam isso? Não, né, Ana Clara? Claro que não. Então, com o passar do tempo, nós vamos ver pessoas, lá no século XV, no século XVI, nós vamos ver pessoas que vão contestar isso. Então vamos lá, continuando. Durante toda a Idade Média, a Igreja Católica foi a única instituição centralizada. Como eu falei, o poder político do rei não era centralizado. Não tinha o poder centralizado na mão de um rei. Era espalhado, era diversificado entre os feudos, né? Entre os senhores feudais. A igreja era a única que tinha o poder religioso, né, centralizado, no sentido de conseguir controlar toda a Europa, né? Aqui, ó, e que controlava a sociedade europeia, mantendo-se unida pelo pensamento cristão. Alguém entrou aí. Bom dia, vamos continuando aqui. E aí, no entanto, alguns fatores vão alterar essa situação e proporcionar um ambiente ideal para as críticas desses reformistas. Então, quais são os principais pontos? O ambiente, na verdade, que a igreja vai se encontrar, que vai permitir que os reformistas venham criticar a igreja católica. Primeiro ponto aí, ó, o desenvolvimento do comércio
com o fortalecimento da burguesia e o renascimento da vida urbana. Como eu falei com vocês, nessa transição de Idade Média para a Idade Moderna, vamos estar ressurgindo o comércio, que não tinha lá no feudalismo, né, lá na Idade Média. A vida urbana vai estar ressurgindo. E o que vai acontecer? A burguesia eram os burgueses, aqueles que faziam parte do comércio, eram os comerciantes. Esses burgueses, eles se indispuseram com a igreja. Por quê? Pessoal, a igreja condenava o lucro exagerado. Nesse ponto eu até concordo com a igreja, né, pessoal? Porque os comerciantes não têm que cobrar um imposto ou cobrar um preço muito alto para a população só para obter lucro. Mas a igreja condenava. Porém, a burguesia vai se indispor. Né? Vai se indispor com o lucro exagerado e com a usura. O que é a usura? Olha aqui embaixo, ó. Usura é o empréstimo de dinheiro a juros superiores. Aí eu já concordo, né? Aí eu também concordo. Empréstimo de dinheiro a juros superiores, que a gente chama de agiotagem, porque a igreja também vai condenar a usura, que é o quê? Eu emprestar dinheiro com juros altíssimos, o que a gente chama até hoje de agiota. Os agiotas, ou até hoje existe agiotas que emprestam dinheiro para grandes dinheiro, alto valor numérico, para pessoas que às vezes não tem como pegar em banco, mas pede um dinheiro altíssimo. Tanto é que pessoas morrem porque não pagam o agiota vai lá e mata ele porque ficou com dívida. Então a igreja também vai discordar da usura. Professor, então isso é bom, a igreja discordar? Sim, isso é bom a igreja discordar, porém vai se indispor com a burguesia. Percebam que a burguesia é uma classe, se torna uma classe nova na sociedade europeia. Então a burguesia vai começar a se indispor com a igreja, porque está indo contra o que ela precisa, que é o lucro exagerado e essa usura. Então tais práticas consideradas pecaminosas se expandiam e foram fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo. Então o lucro exagerado e esse esquema de agiotagem crescia muito na Europa e vai ajudar o capitalismo crescer. E, claro, a burguesia não quer que a igreja condene isso, né? Não quer que a igreja não quer, e acaba se indispondo com a igreja. A interferência religiosa no dia a dia das pessoas significava, desse modo, um entrave às atividades dos comerciantes. Então, o fato da igreja se meter na vida de todo mundo, digamos assim, na questão política do país, na economia no país, isso atrapalhava, digamos assim, as atividades dos comerciantes. Então, o primeiro ponto nós já temos a burguesia indisposta com a igreja. E o segundo ponto, formação dos estados modernos, a centralização política e o fortalecimento do poder dos reis. Verificou-se o fortalecimento do poder real. Como eu falei, no feudalismo nós não tínhamos um rei com poder. Eu sempre falo, quando eu dou aula de feudalismo, de Idade Média, que o rei na Idade Média é como se fosse um banana. Ele não manda em nada, não faz em nada. Quem manda é o senhor feudal, que é líder local lá só do seu feudo, certo? Porém, com o ressurgimento das cidades, o ressurgimento do comércio, vai haver necessidade de um poder centralizado, de um rei agora, esse que manda em todo mundo. Um rei agora que a gente chama de absoluto, absolutista, que vai querer controlar geral, certo? E aí, com o fortalecimento do poder real, desse poder do rei que antes era um banana e agora não é mais, o que representou um obstáculo ao poder supracional. O que é supracional? Olha aqui em cima, ó. É o poder que transcende o nacional, que pertence a um poder posto acima do governo da nação. Por quê? A Igreja Católica naquele tempo, como que eu posso dizer? Ele não controlava somente um país da Europa. Isso transcendia ao nacional. A Igreja Católica controlava a Europa inteira, certo? Vários países europeus. Então, quando a gente vê um rei com seu poder sendo fortalecido, o que ele vai encontrar de obstáculo? A Igreja Católica obtendo influência na Europa inteira. Então, esse novo rei, que antes era um banana e agora é um rei absoluto, um rei
autoritário, um rei mandão, ele não vai querer essa hegemonia da igreja, ele vai olhar com maus olhos essa igreja católica que manda em todo mundo e controla a Europa inteira, certo? E aí, ó, se em alguns casos a igreja colaborou para o tal fortalecimento, porque lá na Idade Média, o rei, até aí, né? Não só na Idade Média, na Idade Moderna também. O que que a igreja fazia para poder a população aceitar esse rei mandão, esse rei absolutista? A igreja falava que o poder do rei era de caráter divino. Como assim de caráter divino? Era, eles diziam que o poder do rei foi dado por Deus, certo? Foi Deus que deu aquele poder a ele, né? Para poder a população pobre que discordava daquele rei concordar, não, realmente, poxa, já que foi Deus que deu esse poder ao rei, eu não posso contestar, eu não posso revoltar, eu tenho que aceitar tudinho. Percebem? Então, ao mesmo tempo, se em alguns casos a igreja ajudou esse fortalecimento desse rei, falando sobre esse caráter divino, em outros, a intervenção dos papas nos assuntos do Estado, nos assuntos do país, e a cobrança do dízimo eram vistas como ameaça, era vista como ameaça à soberania desses reis, desses monarcas, favorecendo assim a proliferação de religiões reformadas. Então percebam, nós temos ao mesmo tempo que a igreja ajudou esse rei subir, esse rei virar um rei absolutista, falando sobre o poder divino, que o poder dele era dado por Deus, ao mesmo tempo nós vamos ver os papas, né? O Papa ou os padres se metendo nos assuntos do Estado, olha aqui, ó, intervindo nos assuntos do Estado, cobrando os dízimos, como está aqui. Isso não era visto, aliás, isso era visto como ameaça, com maus olhos sobre esses reis. Então eles vão começar a não concordar muito com isso. Tá? Vale ressaltar que as riquezas e as terras da igreja eram alvos de cobiça dos reis. Pessoal, a igreja católica sempre foi muito rica naquele tempo. A igreja tinha muita terra, muitas riquezas. Então, esse novo rei que está agora visando o lucro, que está visando o crescimento, ele começa a olhar para a igreja com interesse nas terras dela. A nobreza europeia começa a ter interesse sobre essas riquezas da igreja. Então, ó, ao longo da reforma, portanto, vários nobres conseguiram apropriar-se desses bens, né, que representavam alternativas para o aumento do seu poder. Então, nesse segundo ponto, nesse segundo contexto da Igreja Católica, nós vamos ver estados modernos, países modernos, com a centralização desse poder real, desse rei, né, e o fortalecimento deles indo contra esse poder suprassional, esse poder da igreja que transcendia ao país dele, né, que era pela Europa inteira, certo? O segundo ponto, a segunda realidade que encontra a Europa aqui é o humanismo, certo? O humanismo fala o quê? Ó, a crescente valorização da razão e do individualismo levava à percepção de que a relação entre homem e Deus poderia existir sem a mediação do clero, ou seja, sem a mediação da igreja. Até a Idade Média, né, o que a gente via? A pessoa, o que eles diziam, né? A pessoa que quisesse fazer uma oração ou que quisesse ler a Bíblia, ele tinha que ir até a igreja, porque lá os padres que interpretavam ao seu modo a Bíblia para aqueles que quisessem aprender, certo? A pessoa não tinha o direito de ele individualmente buscar a Deus. Não, eles precisavam de uma mediação, que era a igreja. Ele precisava da igreja, do padre, do papa, para poder ir até Deus, certo? Porém, nós vamos ver essa ideia humanística, individualista, de que não, eu consigo ir até Deus, eu não preciso do Papa para poder falar com Deus, eu não preciso da igreja para poder falar com Deus, certo?
essa postura individualista incentivou ainda a leitura da Bíblia e o surgimento de novas interpretações dos textos sagrados. Membros do clero como Erasmo de Roterdã, influenciados por essa postura, dirigiram suas críticas ao despreparo do clero. Então nós vamos ver, isso incentiva a leitura da Bíblia. As pessoas não querem mais que o padre, o papa, lê a Bíblia por ele. As pessoas querem elas mesmas lerem a Bíblia. Né? Só que um ponto negativo naquele tempo é que a Bíblia não tinha, né, só tinha, ela não era traduzida para a língua, talvez, daquele país. Então, mas nós vamos ver que isso com o tempo vai mudar. Um outro ponto aqui que vai favorecer essa reforma, pessoal, é o desenvolvimento da imprensa. Imprensa mesmo, de papel, né, de papel, isso. Um cara chamado Gutenberg, ele vai desenvolver a imprensa, ainda no século XV, que também colaborou para a expansão das ideias reformistas. Como assim? A ampliação do público leitor, já que os livros anteriormente eram acessíveis à minoria, até então os livros que tinham era muito pouca pessoa, somente lá os nobres, os cleros que tinham acesso. Então, essa ampliação, por quê? A imprensa que Gutenberg inventa, ele passa a imprimir muitos textos, papéis. Isso acaba facilitando as pessoas a terem acesso a livros, principalmente a Bíblia, né? Então, isso permitiu o acesso de um maior número de pessoas aos textos bíblicos e aos textos dos reformadores. Né? Aqueles que vão contestar, que vão reformar as ideias da Igreja Católica, utilizam da própria imprensa de Gutenberg para imprimir a sua Bíblia reformulada ou interpretada, ou seus textos bíblicos, para acessar a maior parte da população. Certo? E um outro ponto aqui, finalizando essa primeira parte, um outro ponto muito importante é o comportamento do clero católico, da própria Igreja Católica, né? É um ponto crucial que também vai favorecer muito para esses homens, essas pessoas se revoltarem contra a Igreja, que é o despreparo e os abusos do membro do clero, do membro da Igreja. Afinal, o desconhecimento das Escrituras, a quebra do celibato. O que é celibato? Olha lá, que não tem intenção de se casar ou a quem o casamento está proibido. Então, a quebra do celibato, da proibição do casamento, e a corrupção eram comuns no período. Nós vamos ver um período onde a Igreja Católica vivia dentro dela muita corrupção. Como eu já falei anteriormente, venda de relíquias falsas, venda de perdão, que são as indulgências. Imagina eu cobrar o perdão de alguém, eu dar perdão, aliás, e cobrar pelo perdão, certo? Além disso, o monopólio da salvação pelo clero era contestada e a venda do perdão era tida como inadmissível. Então, esses primeiros camaradas que vão contestar a Igreja Católica vão contestar esses principais pontos aí. Tudo bem, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Eu sei que para muitos aí vocês devem até estar dormindo, falando: ah, meu Deus, professor enjoado, professor chato, que aula chata, essa aula não passa, é muito texto. Pessoal, infelizmente, a gente está fora de sala de aula, então a gente precisa a gente precisa repor isso aí, entendeu? Eu sei que em sala de aula seria muito mais fácil, a gente pararia, vocês teriam uma interação muito maior de pergunta. Inclusive, se alguém realmente quiser perguntar, fique à vontade, tá bom? Às vezes você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, entendeu? Tanto é que vocês repararam que a apostila de história está um pouquinho mais longa que as anteriores, justamente porque são assuntos que a gente precisa estudar, que a gente precisa ver. Então, não adianta. Eu estou aqui dando essa aula, vocês estão me ouvindo. Estou gravando para quem não está assistindo pelo Meet, né? Quem vai assistir depois pelo YouTube. Então,
Vocês precisam fazer a leitura também do texto, tá? E qualquer coisa, perguntar no WhatsApp, tá bom? Então vamos continuar aqui. E agora nós já vamos falar sobre os primeiros reformistas, né? Vários líderes surgiram nessa época reivindicando mudanças na Igreja Católica. Eles são considerados os primeiros reformadores. Então vamos conhecer. Nós temos o John Wycliffe. Ele pregou o confisco dos bens na igreja. Ele considerava que a igreja era a única fonte, que a Bíblia era a única fonte da verdade e que deveria ser interpretada livremente pelos fiéis, diferente, né, da Igreja Católica, que só a igreja que podia interpretar. Esse John, ele defendeu a diminuição da importância da igreja, do clero, e propunha a simplificação da missa, né? Um ponto aí que ele defende. Suas ideias foram consideradas heréticas. O que significa heresia ou algo ser herético? É aquilo que é contra, aquilo que é distorcido por alguém as Sagradas Escrituras. Então, para a Igreja Católica naquele tempo, essas ideias do John vai ser considerada herética. E aí ele vai ser excomungado. Acredito que todo mundo sabe o que é excomungado, né? Quem é da Igreja Católica sabe o que significa o que é excomungado, certo? Tem alguém aqui que não sabe? Fala aí. Tem alguém aqui que não sabe o que é excomungado? Eu vou explicar assim. Ó, Cauane falou que não sabe, né? Eduarda falou que não sabe. É o seguinte: a pessoa que é católico, que participa lá da ceia, que para os evangélicos a gente chama de ceia, que é comer o pão e o vinho, a gente na Igreja Católica eles chamam o ato de cear de comungar. Então só comunga, só participa da ceia quem é membro, certinho? Quem está na igreja, bonitinho. Então, quando a pessoa comete um pecado, igual na igreja evangélica, eu sou evangélico, eu posso dizer. Então, quando a pessoa está na igreja, quando está certinho, ela participa da ceia, ele comunga com a igreja. Se a pessoa fez um pecado e aconteceu alguma coisa, ela pecou, aí ela passa a ficar, a gente costuma usar o termo de ficar no banco, né? Que é o quê? É ficar em disciplina, ou, como a Igreja Católica diz, ficar excomungado. Ele passa a não comungar mais com a igreja porque ele está em, digamos assim, desobediência. Ficou claro? Excomungar é, vamos dizer assim, excluir da igreja, né? Ele passa a ser excomungado. Continuando então, aí em seguida vem o Jan Hus, que foi um professor lá. Ele criticava os excessos do clero, os excessos da igreja e a hierarquia da igreja. Ele defendia que os cultos deveriam ser feitos na língua nacional do país, para que os fiéis pudessem entendê-los e participar, né? No entanto, ele também foi preso e condenado à morte na fogueira. Olha aí que loucura, pessoal. Então esses dois são os principais porque eles foram os primeiros reformadores, tá? Não tivemos grande sucesso com eles, mas em seguida nós temos aqui o mais importante, que é a reforma luterana, né, a reforma pelo agostiniano, pelo monge agostiniano Martinho Lutero. É importante a gente entender, Martinho Lutero era um membro da Igreja Católica, era um monge, certo? Mas com tudo que ele via vendo acontecer na Igreja Católica, ele vai contestar. Então vamos continuar entendendo, ó. Vou pular isso aqui. Não preciso entender onde ele fez teologia. Cadê? Nessa época, a Alemanha estava dividida em vários estados, né, que faziam parte do Sacro Império Romano-Germânico. O Sacro Império vivia numa situação econômica difícil. A agricultura apresentava ainda características feudais e a igreja detinha propriedade de 1/3 das terras. Então, só estou reafirmando aqui a quantidade de terra que a igreja tinha, 1/3, né? O interesse dos príncipes em confiscar os bens da igreja
os abusos e a corrupção do clero e a reação dos camponeses, os quais eram explorados pelos senhores, foram fatores que provocaram a reforma na Alemanha. Então, né, os príncipes, qual era o interesse deles? Confiscar os bens da igreja. Os abusos e a corrupção da igreja, né, e a reação dos camponeses com isso foram os fatores que vão provocar a reforma na Alemanha. Então vamos lá. A ação reformista de Lutero foi motivada. O que motivou Martinho Lutero? O que vai fazer ele entender? Não, cara, foi a gota d'água, não dá mais, eu não posso aceitar o que a igreja vem impondo. São as vendas de indulgências na Alemanha, que eu já expliquei para vocês, que era autorizada pelo Papa Leão X. O Papa aceitava a venda de indulgência. Olha que loucura. E aí o que ele vai fazer? Motivado por isso, ele cria em 1517, ele cria lá 95 teses e vai fixar nas portas da Catedral de Wittenberg. O que é isso? O que são essas 95 teses? 95 teses, pessoal, vamos dizer assim, é como se fosse 95 pontos que ele listou. Olha aqui, tem até a imagem aqui, pessoal, ó. Ele fez, tá vendo? Ele listou nesse cartaz aqui 95 pontos que ele discordava da igreja, 95 teses que ele era contra a igreja, e vai pregar lá na porta da catedral. Essas teses foram escritas em latim, mas logo depois foram traduzidas para o alemão, né? No qual vai se espalhar pela Alemanha inteira. O que o Papa vai fazer? O Papa Leão X, em 1520, isso foi em 1517, em 1520 ele vai excomungar Lutero, né? Lutero, tanto é que Lutero ele vai queimar, né, a bula, né, o papel lá da sua excomungão em praça pública, tipo assim, dando a entender, não quero mais, eu não quero fazer parte disso mais, certo? Então ele é excomungado pelo Papa. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser ameaçado de morte e vai se refugiar no castelo do Duque Frederico da Saxônia. Lá ele vai traduzir a Bíblia inteira para o alemão. E a partir desse momento estruturou toda a sua doutrina. E aí, quando ele traduz a Bíblia para o alemão, para a língua do seu país, ele traduz e cria toda a sua doutrina de acordo com o que ele achava que era o certo, de acordo com o que ele interpretava correto e que a Igreja Católica, para ele, fazia e interpretava errado. Primeiro ponto aqui, ó. Você conhece atualmente algum indivíduo que foi excomungado da igreja? Vocês vão escrever aí. Se alguém quiser falar aqui, mas eu acho feio, né? Falar, olha, meu vizinho lá foi excomungado. Então, não precisa dizer nome, mas se você conhece alguém, escreva. Sim, eu conheço. E escreva o motivo que... Calma aí. Você só vai dizer quem você conhece, mas o motivo vocês vão escrever, o motivo do Lutero, né? Para escrever o motivo da pessoa não, tá, pessoal? Meu vizinho foi excomungado porque ele traiu a esposa. Não. Eu quero que vocês só escrevam aí se você conhece alguém que foi excomungado, alguém que foi excluído da igreja. E depois vocês vão escrever o porquê, o motivo que fez o Papa Leão X excomungar Lutero da igreja. Certo? Escreveu isso aí, continuando aqui agora. Então nós vamos ter o apoio da nobreza alemã, que foi fundamental, né, para o movimento luterano. Só que, vamos lembrar, a nobreza apoia a reforma de Lutero não com uma ideia, digamos assim, não como uma ideia religiosa de querer fazer as coisas certas, mas interessados, ó. Esses nobres estavam interessados na redução... eles estavam interessados na redução do poder da igreja, no poderio da igreja, bem como eles estavam doidos para tomarem as suas terras. Olha lá, certo? Assim, Frederico da Saxônia, né? Assim como Frederico da Saxônia, outros príncipes colaboravam para a reforma
financiando a divulgação dos principais luteranos, dos princípios luteranos, perdão. Isso permitiu que as propostas reformistas circulassem e se fortalecessem em outras regiões do Império. Entre os camponeses, tais ideias também passaram a circular, levando ao surgimento dos grupos mais radicais, como os anabatistas. Daí que surge posteriormente as igrejas batistas, certo? Que foram lideradas lá, os anabatistas acreditavam, por que recebem esse nome? Porque eles acreditavam que o batismo só deveria ser feito quando a pessoa estivesse já na fase adulta. Na Igreja Católica, né, eles batizam, né, as pessoas até hoje ainda criança, né, mas finaliza, digamos assim, o batismo lá quando ele está fazendo as suas comunhões, né, não é assim que fala? Primeira comunhão, segunda comunhão, enfim. Aí essa parte aqui dos reformistas, desses anabatistas, eles vão dizer não, que o batismo tem que ser feito quando a pessoa é adulta, né? E aí eles tinham uma visão mais radical a respeito da reforma. E foi liderado por Thomas Munzer, certo? Aí os camponeses se levantaram e promoveram invasões a propriedades da nobreza de todo o império. No ano de 1524, mais de 300 mil lutaram pelas suas ideias. Por quê? Porque eles acreditavam, lá, primeiro ponto, que era dever do verdadeiro cristão a realização do reino de Deus na terra. Alguém está entrando agora? Vamos lá. Continuando. Cadê? No ano de 1524, mais de 300 mil lutaram pelas suas ideias. Esses anabatistas, esses camponeses que lutaram pelas suas ideias, eles acreditavam que era dever do verdadeiro cristão a realização do reino de Deus na terra como a partilha de riquezas, mesmo que fosse necessário utilizar a violência. Olha que loucura. A Igreja dos Apóstolos, o cristianismo primitivo, né, fora corrompida pela Igreja Católica e pelos príncipes. Então ele acreditava que a Igreja foi corrompida pela Igreja Católica, certo? Então, apesar da inspiração luterana, a rebeldia camponesa sofreu a oposição de Lutero. Então, esses camponeses que se rebelaram, que foram rebeldes, Lutero ele foi contra, ele se opôs a esse movimento, que não tinha como objetivo, o objetivo de Lutero era transformar, era mudar a Igreja Católica e não trazer uma reforma social, certo? Além disso, o apoio aos camponeses poderia significar a perda do suporte dado pela nobreza. Lutero tinha medo de apoiar esses revoltosos camponeses e perder o apoio da nobreza, certo? Então, o argumento utilizado para condenar tais movimentos afirmava que o sujeito poderia transformar-se a si mesmo, mas não o mundo. Então, o que Lutero falava com essas pessoas, com esses camponeses que estavam revoltados? Eles falavam, olha, vocês não vão conseguir o mundo por si só. Vocês querem transformar? Transforme-se a si mesmo, certo? E aí, dessa forma, os movimentos camponeses foram duramente reprimidos pela nobreza alemã e um conflito levou aproximadamente 100 mil mortes entre os trabalhadores rurais. Ok? Além disso, então, com isso, então, nós vamos ver agora aqui, ó, a doutrina luterana. Depois que Lutero interpretou a Bíblia toda para sua língua, para o seu idioma, qual é a doutrina que ele vai criar e que ele vai afirmar que vai contrapor o pensamento da Igreja Católica? Primeiro ponto, para ele, o pecado original era marca indelével da vida humana, da vida do homem. E não havia possibilidade de redenção para o homem apenas pelas obras. Ele estava dizendo que o homem ele não precisa ficar marcado a vida inteira
isso que é indelével. Ele não precisa ficar marcado a vida inteira pelo seu pecado. Ele pode sim ter a redenção, mas não por obras. A Igreja Católica naquele tempo dizia que a pessoa, ela precisava, para ela ter a redenção também, ela precisava fazer por onde, precisava trabalhar, digamos assim. E não é por isso. Ele vai dizer que o homem só pode alcançar a salvação pela fé. É pela fé que o homem alcança a sua salvação. Não é porque eu faço muito e o outro não faz nada, eu vou para o céu, eu vou ser salvo e ele não. É pela fé, é pelo tanto que você acredita. Suas preocupações também foram fruto do desenvolvimento do individualismo. A partir dessa perspectiva, a relação direta com Deus e a consequente abolição da hierarquia da igreja foram defendidas por Lutero. Lutero vai defender que o homem tem que ter relação direta com Deus. Ele não precisa da igreja para interpretar a Bíblia para você. Claro, ele diz, a gente vê que a gente vai à igreja até hoje como um sinal de comunhão, mas até mesmo a Igreja Católica hoje, ela não precisa do Papa para interpretar a Bíblia para ela, certo? Ela não precisa do padre. Hoje os próprios católicos possuem suas Bíblias em casa e elas mesmas podem ler, né? Elas mesmas podem interpretar. E um outro ponto aqui, ó, a defesa da tradução da Bíblia e do culto foram reflexos do individualismo no campo religioso, certo? E aí nós vamos ver, ó, em 1530, as ideias de Lutero vão ganhar grande proporção, certo? Vão ser espalhadas, vão ser cada vez mais vai ficando, seus princípios vão se solidificando, né, por toda a Europa. E quais são os principais pontos dessa doutrina? Vamos lá. Salvação pela fé, como eu já falei. Apenas a fé em Deus assegurava a salvação do homem. É o ponto básico da doutrina luterana. Sacerdócio universal e a consequente abolição da hierarquia eclesiástica. O que é sacerdócio universal? É acesso universal do sacerdócio. Todos podem ter acesso, todos podem chegar até Deus, né? Tradução e livre interpretação da Bíblia. Ele dizia que a Bíblia era a única fonte de revelação, é a Bíblia que tem que revelar e você interpretar, e não outras pessoas. O que Lutero vai dizer? Vai condenar o culto aos santos, às imagens e às relíquias. Ele vai condenar, né, o culto às imagens sagradas e tudo mais. Ele vai condenar o celibato da igreja, o celibato clerical. Ele vai dizer que um líder religioso não precisa ficar sem um casamento, ele não precisa ficar recluso de sentimentos humanos dados por Deus, certo? Então ele é contra o fato de um papa ficar sem se casar, certo? Na doutrina luterana vai existir apenas 2 sacramentos, aqueles citados na Bíblia. Para Lutero só existem 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, né? A negação da transubstanciação, isso aí. Negação da transubstanciação. O que é isso? Ou seja, a transformação do pão e do vinho do corpo, do sangue de Cristo durante a Eucaristia, durante a ceia. Porém, aceitava a presença de Jesus no pão e no vinho. O que isso significa? Antes eles diziam que o pão e o vinho eram o corpo de Cristo. Ué, professor, mas não é? Não exatamente. Hoje em dia, o que a gente fala? A gente aceita que existe a presença de Jesus no pão e no vinho, na hora de ceiar, na hora da Eucaristia. Isso é bem complexo, a gente não precisa se apegar nesse detalhe, tá bom? Um outro ponto que ele vai pregar, negação da infalibilidade papal. O que é infalibilidade? Olha que nome louco. Eles diziam que o Papa eram infalíveis. O que significa isso? Que os dogmas, os princípios do Papa nunca falhariam. Então, quando ele nega essa infalibilidade do Papa, ele está dizendo o quê? Os papas também erram.
a Igreja Católica também ela não é infalível. Ela também pode falhar, certo? Então ele nega isso da Igreja. Um outro ponto é o reconhecimento de apenas dois sacramentos que eu já citei, que é o batismo e a Eucaristia. E Lutero negava essa mudança do pão e do vinho em carne e sangue, mas aceitava a consubstanciação, que é a presença de Jesus. Então vamos entender melhor? Ele nega a transubstanciação, que é a mudança de pão e vinho para carne e sangue, mas aceitava a consubstanciação, que é a presença de Jesus no pão e no vinho. Não sei o que é sacramento, está explicando aí, ó. É um dos ritos sagrados instituídos por Jesus Cristo para dar, confirmar ou aumentar a graça. No catolicismo existem 7, ó: batismo, eucaristia, confirmação ou crisma, penitência ou confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Para a igreja reformada por Lutero, ele propõe apenas 2 desses 7, que é o batismo e a Eucaristia. Certo? Já estamos entrando na parte das atividades, pessoal. Eu sei, quem quiser... Vocês querem dar uma paradinha para beber uma água, rapidinho? Ou a gente continua para acabar logo? É assim mesmo, a aula por aqui ela é extensa. Só que o lado bom é que depois fica gravado. Então, se você dormiu aí no meio da aula e não entendeu nada, depois vocês voltem no vídeo, tá bom? Porque o conteúdo é extenso, mas é importante, eu não posso pular. Então, vamos continuar, né, Cauane? Então, assim, qualquer coisa, vocês me chamam aí que a gente dá uma paradinha. Já estamos entrando na parte final, tá bom? Na parte final de hoje. Então, vamos lá. O avanço do luteranismo. A doutrina ela se estendeu com bastante rapidez na Alemanha. Muitos príncipes e nobres interessados nas terras da igreja aderiram ao luteranismo. Então, vamos ver. Nem todo mundo que vai aderir ao luteranismo, às reformas de Lutero, nem todo mundo adere com um interesse religioso, por concordar com os dogmas dele, mas aderem interessados nas terras da igreja. Os camponeses também se tornaram luteranos e se revoltaram, que nós já falamos, né, que foram os anabatistas. E aí foi o tal avanço do luteranismo que o imperador Carlos V convocou em 1529 uma nova assembleia, dessa vez na cidade de Spira, que reconheceu a nova religião, mas proibiu sua propagação. Foi por causa do protesto dos partidários de Lutero contra essa proibição que os reformistas passaram, contra essa proibição que os reformistas passaram a se chamar de protestantes. Por quê? Eles foram proibidos, né, de propagar a sua religião, os seus dogmas. Então eles vão protestar com isso. Eles vão dizer, por isso que eles são chamados de protestantes, porque eles protestam contra isso. Tanto é que hoje a gente chama as religiões de evangélicas de uma forma até meio que errada, porque se a gente for olhar, o que é ser evangélico? É pregar o evangelho? Os evangelhos na Bíblia são quem? Mateus, Marcos, Lucas e João. Se a gente for olhar, a Igreja Católica também fala dos evangelhos, que são os que ensinam a vida de Jesus. O certo seria hoje nós chamarmos essas religiões de protestantes. Aí sim é a terminologia mais correta, certo? Em 1530, Philippe Melanchthon ele elaborou uma exposição da doutrina luterana conhecida como Confissão de Habsburgo. Um ano depois, os príncipes uniram contra o imperador, formando a Liga de Smalcade. Esse conflito somente foi resolvido em 1555 com a assinatura da Paz de Habsburgo. Ela apresentou o triunfo da nova corrente religiosa, o luteranismo, pois se estabeleceu que cada príncipe determinaria a religião da sua região. Então nós vamos ver aí que eles vão estabelecer, cada príncipe tinha o direito de estabelecer a religião no seu país. Aí aqui nós temos uma outra pequena atividade, um mapinha, tá? Onde nós temos aqui, ó, 1 luteranos, 2 calvinistas, 3 anglicanos, 4 católicos. Desses 4 aqui que a gente vê,
O 4 nós já conhecemos, que são os católicos. O 1, que são os luteranos, acabamos de conhecer. O 2 e o 3, calvinistas e anglicanos, nós vamos conhecer na próxima aula. A atividade está pedindo o quê? Com atenção, observe o mapa acima e faça o que se pede. De vermelho, vocês vão circular o nome de 2 países luteranos. Quais países aqui que tornaram-se adeptos da religião de Martinho Lutero? Vocês vão circular de vermelho, aonde tiver o número 1. E circule de verde o nome de 3 países católicos, que continuaram católicos. Aonde tiver o número 4, vocês vão circular de verde, ok? Muito molezinho isso daí. E aí, para a gente finalizar, então, a parte do conteúdo, ó, o luteranismo atingiu uma vasta área do Império Romano Germânico. A reforma teve aceitação em vários países, atingiu a França, né, e os Países Baixos. Na França, eles foram chamados de huguenotes. Na Inglaterra, esses reformistas foram chamados de puritanos. E na Escócia, esses reformistas foram chamados de presbiterianos. Professor, são os mesmos presbiterianos que a gente vê hoje na igreja presbiteriana? Sim. A igreja presbiteriana, que a gente conhece hoje muito próximo das nossas casas, veio daí, da Escócia, quando Martinho Lutero cria, né, a sua doutrina. Né? Na Escócia, eles vão ser adeptos à doutrina luterana com o nome de presbiterianos. Né? E o anglicanismo, que limitou-se na Inglaterra. Nós vamos conhecer melhor na próxima aula. Terminado aqui a aula de hoje da parte teórica. Vamos para as atividades. No número 1 aqui, ó. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase da caixa. A Igreja Católica no século XVI, o quê? A Igreja Católica no século XVI achava-se muito bem estruturada e era voltada apenas para as questões espirituais. A Igreja Católica era só limitada às questões espirituais. A Igreja Católica no século XVI possuía papas que preocupavam mais com as coisas materiais do que com os problemas religiosos. E aí? A Igreja Católica no século XVI preparava preparava rigidamente seus clérigos em seminários. A Igreja Católica preparava os membros da igreja em seminários onde estudava teologia, ou eles eram despreparados? Vamos pensar. A Igreja Católica combatia com muito rigor a venda de relíquias falsas e de indulgências. Ela combatia? Então, só nessas daí eu já de cara sei qual é a resposta correta. Então, vocês vão marcar um X na opção melhor que completar aqui. Tá bom? Na questão número 2. A questão que desencadeou a reforma luterana está ligada a qual das alternativas abaixo? Qual dessas alternativas aqui, ó, da A, B, C e D, que foi a questão que desencadeou a reforma de Lutero? Marca a opção aí. A número 3 está pedindo para escrever 3 princípios da doutrina luterana. Então vocês vão lá, naqueles vários princípios luteranos, e vão marcar, e vão escrever aí 3 princípios. A número 4. Qual das alternativas abaixo mostra o motivo dos luteranos serem chamados de protestantes? Por que eles foram chamados de protestantes? Porque eles combatiam a Igreja Católica, porque eles protestavam contra a venda de indulgências, porque eles protestaram contra a decisão da Assembleia de Spira de que era proibido divulgar a nova religião luterana, ou porque eles eram protestantes porque combatiam a alta dos preços no comércio religioso? Muito fácil, nós falamos sobre isso aí. Número 5. O que vocês vão fazer aqui? Ó? Vocês vão falar sobre as causas do movimento luterano, dessa reforma religiosa. É correto afirmar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 frases. Vocês vão ler uma por uma e vão julgar qual que é certa, qual que é errada.
Qual que é verdadeiro e qual que é falso. Não é para marcar nada aqui, vocês não vão marcar aqui. Aonde que eu vou marcar? Aqui embaixo, ó. Estão corretas. Qual que está correta? Só a 3, a 4 e a 5? Ah, não, não é a 3, a 4 e a 5. Tá certo a 1, 2 e 5. Ah, não, é apenas 2 e 3. Ou a 3 e a 5. Ah, professor, um exemplo. Ah, professor, eu acho que todas estão certas. Mas aqui tem a opção de 1, 2, 3, 4 e 5, tá certo? Não tem. Então, o seu pensamento está errado. Observa que um desses que tem que bater. Lê frase por frase, vê qual que está certo, qual que está errado, e depois vem cá embaixo e confere. Qual que estão correta? 3, 4 e 5, 1, 2 e 3, apenas 2 e 3 ou apenas 3 e 5? Certo? Questão 6. A reforma protestante foi uma reação a quê? Lê A, B, C e D e marca a opção. Foi uma reação a quê? A reforma protestante. Na Alemanha, no século... muito fácil essa. No século XVI, havia grande contradição entre a Igreja Católica que pregava e o que ela praticava. Os abusos da Igreja Católica geralmente geraram um ambiente favorável à aceitação de uma nova religião. Uma nova religião que foi criada por quem, gente? Henrique VIII, João Hus, João Calvino ou Martinho Lutero? Isso daí ficou muito, muito claro. Na número 8, está falando qual foi a atitude de Lutero frente ao anabatismo, aquela revolta dos camponeses. Ele apoiou? Ele foi contra? O que ele fez? Marca a opção correta. Número 9. Sobre a reforma protestante, respondam. O que foi a reforma? Quem iniciou a reforma e aonde foi iniciado? Temos 3 perguntas numa só. Vocês vão dizer o que foi, quem que iniciou e onde foi iniciada a reforma protestante. A questão 10. Escreva 2 diferenças entre a doutrina luterana e o catolicismo romano. Muito fácil. Vocês vão ter que pensar o que Lutero defendeu que era diferente na Igreja Católica. 2 pontos, vocês vão escrever aí na 10. Na número 11, o que representou a assinatura da Paz de Habsburgo? Volta lá na parte onde fala sobre Habsburgo e vai dizer o que vai representar essa assinatura da paz. E aqui, nessa última atividade de hoje, na questão 12, a doutrina luterana teve aceitação em vários países. Sobre este fato, relacione as colunas. Mas eu acho que aqui já está até com a resposta. Ah, meu Deus. Com vocês também está respondido ou está em branco? Respondem para mim. Tem alguém aí com a apostila aberta? Questão 12. Está respondido? Ah, o seu está em branco. Então eu não vou mostrar mais, porque vocês já viram, né? Porque ali no meu não estava em branco. Então vocês vão relacionar uma com a outra, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Na próxima aula, pessoal, vou passar aqui rapidinho. Nós já vamos falar sobre o calvinismo e o reformismo do Henrique VIII. E aí eu quero perguntar a vocês. Acertou, né, Ana Clara? Muito bem. Frente a toda essa transformação, todas essas reformas que Martinho Lutero propôs, vocês acham que a Igreja Católica ela vai ficar de braços cruzados? Você acha que ela vai ver ela perdendo um monte de fiéis e não vai fazer nada? Claro que ela vai fazer. Só que aí isso nós vamos ficar para a próxima aula, inclusive não vai ser comigo, tá? Semana que vem vai ser com a professora Mirella. Ela que vai dar continuidade na aula 2. Aí eu volto com vocês na aula 3, tá bom? Pensem nisso. A Igreja Católica vai ficar de braços cruzados? Não vai. A Igreja Católica vai pensar numa contra-reforma, ou seja, ela vai reagir frente às reformas que Martinho Lutero propôs.
Tudo bem? Deixa eu encerrar. Eu primeiro vou encerrar aqui a gravação para o pessoal que vai assistir depois. E aí eu vou anotar o nome de vocês. E à medida que eu for anotando, vocês podem ir saindo da chamada. Tá bom? Quem está assistindo pelo YouTube, qualquer dúvida, pessoal, pode me chamar no WhatsApp, que eu vou estar disponível para vocês até o meio-dia.